um garoto com design comum e uma ruiva. Esse é o mais novo casal de protagonistas desse novo anime de romance 2005. A ruiva já manda o cara não falar com ela logo de cara, pra não acharem que eles se conhecem. E ele detesta esse jeito dela. Cortamos então pro real começo do anime, 4 dias antes desse acontecimento. Começamos com, de novo, uma briga, onde a ruiva tá reclamando que o garoto não leu a programação da classe e por isso não cumpriu a tarefa no dia D. Enquanto ele reclama que ninguém lê essa programação. Nisso, chega uma loira e fala que a ruiva sempre corre pra cuidar do protagonista. Saito é o nome dele. E aí, ela reflete no porquê e descobre que talvez ela tenha uma queda por ele. Mas ela não chega nessa conclusão. Só que o seu corpo ferve quando vê ele, justamente com a vontade de alisá-lo carinhosamente. Então, a irmã do Saito aparece, perguntando o que tá rolando, e faz um carinho no irmão que tá sempre batendo boca com a ruiva. E a loira joga na cara da ruiva que talvez ela goste de Saito, e claro que ela nega até a morte. E de novo eles começam a bater boca dizendo quanto se odeiam. Saindo da aula, o avô do Saito liga pra ele, chamando ele pra tomar um chá. Saito nega, afinal ele tem um livro pra ler, ao invés de ver o seu avô super descolado. Só que, como herdeiro da empresa desse avô, ele não tem como fugir dos diversos capangas que o avô tem e fazem ele entrar no carro. E ele é levado até uma reunião secreta com o avô, que é o chefe de uma empresa importante do Japão. Chegando lá, a ruiva está no mesmo lugar e a avó dela que trouxe ela como desculpa de um jantar legal. E aí, adivinha? Os dois começam a bater boca de novo por coisas bestas, como ver quem que vai pedir desculpa primeiro pelos insultos trocados. Nisso, os dois avós chegam e falam que já começaram ali sem ele. E então eles seguem para o banquete e lá já começam a discutir de novo. Os avós começam a rir, afinal lembram deles mais jovem. E como você já deve estar imaginando, esse é um evento arranjado de contrato de casamento. E aí os dois ficam em choque com a notícia. Os dois idosos se gostavam no tempo da escola, mas não começaram um romance. Cada um dos dois teve a sua vida até ficarem viúvos e enfim formarem um casal. E aí, imaginando como seria se tivessem ficado o tempo todo juntos, eles tiveram uma brilhante ideia: casarem seus netos. Os netos se negam a fazer isso. Eles não querem aceitar, porque querem ter a própria experiência amorosa. O avô, para acabar com esse argumento, diz que vai passar a empresa para um cachorro que ele viu na rua, ao invés de ir pro neto. O que faria as outras pessoas da empresa irem atrás do avô e também do Saito. E a avó da menina cochicha algo no ouvido da ruiva. E aí, o avô dá 3 dias pra eles darem a resposta definitiva. Saindo da reunião, a ruiva pergunta pro Saito o que ele vai fazer, com os olhos cheios d'água. Saito, com a cara vermelha, não sabe o que fazer e diz que precisa saber o que a avó surrou pra ela. E aí, então, eles voltam a discutir. Cortamos para um flashback da ruiva, onde descobrimos que ela persegue o Saito porque ele ficava em primeiro da turma, sempre acima dela. E aí, o telefone da ruiva, que o nome dela é Akane, toca e conta o que aconteceu para sua amiga, como se fosse um acontecimento de um jogo, perguntando o que ela faria. A amiga responde que, como gosta de alguém, ela não gostaria de casar. E a amiga não conta quem é e muda de assunto quando a Akane pergunta. A amiga fala pra Akane que, como ela não gosta de ninguém, se casar poderia ser bom pra dividir as despesas, só que a Akane tá pensando em como um garoto e uma garota vão dividir uma casa junto. E aí, ela só tá pensando nas coisas salientes. A loira responde que claro que tem que ter, afinal, eles precisam de herdeiro. E o que seriam 100 bebês ou algo do tipo? Saito fica pensando como seria morar com uma garota tão mandona. Chega à conclusão que seria bem complicado. Enquanto sua irmã aparece no quarto dele para consolá-lo, sentada no colo dele, o que é muito estranho. E ficam falando sobre as opções que ele tem e o que deve escolher. E fala que, dependente de tudo, ela vai continuar com o seu irmão. Cortamos para o outro dia na escola, aonde o Taiki chama a ruiva e eles vão até os seus avós. E lá dão a resposta definitiva, que vão se casar mesmo se odiando. Taiki fica surpreso com a resposta da garota. Diz que vai fazer o que precisa, e não é como se ela amasse ele. Os avós parabenizam seus netos. Taiki acha que acontecerá apenas depois da faculdade, quando já formado. Mas, para surpresa dele, o
casamento tá validado a partir daquele momento e já até arrumaram uma casa para eles morarem com a mudança feita. Após deixar eles na casa, a ruiva já fica em pranto. Taiki tranca a porta e a garota surta achando que ele fará algo depravado. No entanto, é apenas para a segurança dele. A garota corre para observar a casa e fica maravilhada e animada com os móveis, banheiras e até um escritório. O problema é que vem um surto quando ela vê que só tem uma cama. O que, ao contestarem seus avós, tem a resposta que isso é algo natural para um casal. O avô fala que se não quer dormir é só dormir no sofá ou no chão. E a garota reclama, obviamente. Taiki também questiona se teriam câmeras vigiando as ações dele. E as respostas estão nos seus travesseiros, que é sim. Ou seja, eles estão sim sendo monitorados. A garota começa a gritar dizendo que ela não poderá ir para a escola porque será forçada a noite toda. Taiki pergunta o quê? E a garota responde que é obviamente coisar. E falou que o Taiki ficou olhando ela de cima a baixo o tempo inteiro. Taiki fala para ela não inventar coisas. E ela responde que homens sempre pensam nessas coisas depravadas e que não vai deixar isso acontecer. Taiki responde que ele não vai fazer nada. E aí ela começa a fazer a mudança dela. A Kane diz que não precisa de ajuda, mas logo tropeça. Taiki a segura, não deixando cair. Depois disso, o Taiki tá comendo uma pizza e, obviamente, como ela tá com fome, ela também quer. E aí o Taiki dá um pedaço pra ela, ela pega e sai correndo pra comer longe, porque pra eles não agirem como se fossem casar. Depois disso, ele deita na cama, virado pra um lado e a garota virada pra outro. Eles estão completamente envergonhados, tendo diversos pensamentos sobre como agir nessa situação. A ruiva diz que vai seguir as regras pra poder seguir o seu sonho. Taiki questiona sobre regras sobre filhos e a garota acaba fazendo um movimento brusco com um susto da pergunta e sem querer o Taiki abaixa a mão e pega no bumbum da ruiva sem querer. Ela fica em fúria e agride ele. E no final do episódio voltamos pra cena lá do início, onde, claro, eles vão combinar de que na escola esse casamento não existe. Quando a ruiva entra na sala, sua amiga logo a intercepta, perguntando se ela estava conversando com o Saito. E obviamente ela desconversa. Enquanto isso, a irmã do Saito começa a investigar ele. E pelo cheiro do shampoo feminino no Saito e outras coisas, somando ao fato dele não ter dormido em casa, ela chega na conclusão de que ele se casou. E quando ia falar isso, o Saito puxa ela pra fora da sala e esclarece as coisas pra sua irmã, que agora tem a vida dele nas mãos, podendo pedir qualquer coisa que ela quiser pra manter o segredo em segredo. E quando volta pra sala, a ruiva já começa a discutir com o Saito de novo. A loira fala que eles já estão famosos na escola de tanto que discutem. Parecem até um casal de influência. Quando a ruiva ouve a palavra casal, já surta uma mistura de raiva e vergonha. Chegando em casa, a ruiva começa outro surto. Dessa vez eu dou até razão, afinal, Saito comprou apenas macarrão instantâneo e suco vegetal concentrado para casa. E para proteína, ele tem shake de whey para balancear a refeição. E diferentemente do protagonista, a ruiva gosta de apreciar uma boa comida e fala que a forma do Saito é artificial, querendo salvar seu marido de uma morte prematura por mal alimentação e buscando salvar suas ambições que ainda não foram reveladas pra gente, espectador. Ela se predispõe a fazer a janta do dia, coloca um avental e vai pra cozinha e faz aquele clássico omelete dos animes. Quando tudo pronto, ela guardava a mesa ansiosa pela resposta do Saito da sua comida, para enfim conseguir vencer ele. Saito, com medo de ser envenenado, degusta a comida e lembra da sua infância, e a resposta que ele tem pra comida é mediana. Enfurecida, a ruiva toma a comida do Saito e fala pra ele não comer mais. Saito luta pra continuar a sua refeição, afinal, ele não disse que a comida estava ruim. E antes que pudesse ser dada aos cachorros, Saito engole todo o resto da comida às pressas. E no final diz que nunca teve uma refeição tão satisfatória. No dia seguinte, a ruiva vai acordar o Saito na cama. Afinal, ele está atrasado. E o Saito, sonhando com sua irmã, que é muito estranho, ele puxa a ruiva pra junto dele na cama, o que resulta numa gritaria junto com os cascudos para ele acordar de vez. Saito se desculpa junto com uma reclamação da ruiva. Afinal, como ela cozinhou, era para ele lavar a louça. Porém, ele prefere esperar a pia encher de louça para fazer as tarefas. Mas a ruiva não quer a casa cheia de bactérias e então, mais uma vez, eles discutem junto com diversas outras discussões. Afinal,
Afinal, eles são bem diferentes. Saito percebe o quão difícil é morar com alguém diferente dele. À noite, enquanto ele jogava um jogo de zumbi no videogame, a Ruiva vai falar com ele, mas ela não consegue olhar pro jogo porque ele é muito sanguinário e pede pro Saito desligar. Obviamente, ele se recusa, e aí de novo começa uma briga, até que o videogame acaba saindo da tomada e o Saito perde seu save e fica desolado. Depois disso, o Saito vai acabar de arrumar o resto das suas coisas que chegaram e após isso vai tomar um banho. Só que a Ruiva já estava no banho. Rapidamente, o Saito sai do banheiro se desculpando, porém a Ruiva não demonstrou reação alguma. Saito pensa que ela pode ter desmaiado no banho e volta para ajudá-la. E no momento que ele estava retirando ela nua da banheira, ela recobra a consciência e já dá um estabefe nele aos berros. E o Saito sai do banheiro se desculpando de novo, enquanto envergonhada a Ruiva pergunta se ele viu ela toda. Depois disso, ela reflete e pensa que como ela estava cochilando ali na banheira, o Saito poderia só estar tentando ajudar. E quando vai dormir, ela tenta puxar assunto sobre isso para poder se desculpar, mas o Saito vai dormir direto. No dia seguinte, a Ruiva pergunta para a loira, Himari, o nome dela, como se dar bem com alguém que você não se dá bem. A Himari logo mata até o Saito, mas claro que a Ruiva nega. Himari fala pra Ruiva dar um abraço caloroso, só que a Ruiva diz que isso é impossível pra ela e que ela não é tão sociável quanto a loira. Já ela fala que não é tão sociável quanto a Ruiva acha e fala que tem alguém que ela não pode ser amiga. E o conselho final dela é pra Ruiva respeitar os outros. Enquanto isso, o Saito tá tendo a mesma conversa com a sua irmã. Ele tá sem fome porque a casa dele vive um caos e que pode chegar ao divórcio, mas ele não quer chegar nisso. A irmã fala que as pessoas têm personalidades e mentalidades diferentes e fala pro seu irmão encontrar um meio termo com a Akane. Ela fala para ele entender como ela se sente e tomar a melhor decisão para poder agir, e que isso é a mesma coisa que o CEO de uma empresa também faria. Voltando para casa, Saito já chega vendo sua esposa brava. Ele fica intimidado e tenta fugir, mas Akane agarra ele e chama ele para conversar. Saito acha que é sobre divórcio, mas na verdade ela quer continuar casada e viver da forma mais harmoniosa possível, e eles decidem estabelecer algumas regras básicas. Akane começa sobre tarefas domésticas e chegam à conclusão do Saito lavar a louça enquanto ela cozinha, e o Saito pede para poder se mexer na cama. O casal também concorda em sempre agradecer o outro pela ação, e a Akane pede para o Saito elogiar a sua comida. Saito, essa hora, diz que ele entende que a palavra mediano para ele é um elogio, mas ele não tem tempo de explicar o porquê. Então eles vão deitar e a Akane entende a parte da cama completamente diferente do que o Saito queria, e quando vai dormir, ela tá lá toda aberta pedindo pro Saito fazer o que ele queria, porém, ele só queria poder se mexer enquanto dorme. No dia seguinte, para agradar sua esposa, ele compra um pedaço de bolo para ela, o favorito da Akane, e ele sabe disso porque lembrou que ela falou isso uma vez na escola, e isso deu uma amolecida um pouco na Akane. Depois disso, eles jantam juntos e o Saito aprecia a culinária de sua esposa, fazendo o elogio certo dessa vez e também lavando a louça logo após. A Akane fala que se precisar, o Saito pode pedir ajuda para ela. E agora, com o casal se entendendo, no dia seguinte a Akane pergunta se o Saito tem que acabar de ler o livro que ele está lendo. Isso porque ela alugou um filme com diversos tempos diferentes sobre gato e chamou o seu marido para ver com ela. Saito aceita ver o filme, mas a versão curta dele. Afinal, ele não aguentaria assistir 24 horas de gatos na tela da sua televisão. O filme é na verdade um compilado de momentos fofos de gato. E enquanto a Akane aproveita cada segundo, Saito acaba cochilando no final. Quando acaba, a Akane diz que na próxima vez vai querer assistir a versão de 24 horas. Ela também agradece o Saito por ter parado o cronograma dele para poder compartilhar com ela algo que ela gosta. E diz que na próxima vez, Saito que pode escolher o filme. No entanto, Saito está mais para jogo. E depois de insistir um pouco, a Akane joga com ele. E aí, como de praxe, ela consegue vencer Saito, deixando ele deveras perplexo. Além de perder no jogo por estar se divertindo com sua arqui-inimiga jurada. Então, o jovem casal está deitado e Saito ajusta a coberta de sua esposa. Ela ainda está acordada e agradece, e fala para o seu marido chamar ela pelo primeiro nome, o que aprofunda um pouco a relação dos dois. No dia seguinte, na aula, a amiga loira percebe que Akane e Saito estão se tratando de forma mais amigável que o normal, e claro que ela estranha isso. Afinal, a Akane até chamou ele pelo primeiro nome, e depois de ser questionada, a Akane foge.
enquanto Saito na escola tem uma interação com sua irmã, que molha seus olhos, e depois conversam sobre como Saito tem estudado para melhorar sua comunicação, para poder ser melhor com a sua escola. Depois disso, ele vai ao encontro de Akane e chama ela para fazer compras. Ela interpreta que é um date, um encontro, e enquanto gritava isso, Saito puxa ela para uma sala escura. E ali, ele fala que na verdade está chamando ela para cumprir tarefas domésticas, mas fica com cara de date sim. E no momento que a Akane ia sair para encontrar seu boy, ela encontra a loura, que chama a Akane para ir comer. Ela diz que não pode porque já tem um compromisso. A loira, curiosa, pergunta com quem, se seriam amigos novos. A Akane responde que a loura conhece ele. E aí, ela mata na hora, que é o Saito. Nesse momento, a Akane de novo foge da sua amiga. Nessa fuga, ela acaba ativando uma armadilha. Ativo minha carta armadilha. A armadilha é essa, que é a irmã do Saito, que estava esperando por ela. E a irmã de novo começa a perguntar do Saito para ela. E aí, de novo, ela foge agora para encontrar seu marido. Feito isso, eles se dirigem ao mercado. Saito sai pegando qualquer coisa e a Akane fala para ele sobre a importância de escolher pelo preço correto. Até que ela vê as carnes em promoção e corre para conseguir pegar a proteína para sua casa. Porém, a confusão para pegar a promoção estava grande e ela acaba perdendo. Indo vingar sua esposa, Saito compra a batalha. Porém, também é expurgado das confusões e ali eles não conseguem comprar nada. Mas tem um momento de casal na derrota ali da batalha. Mas seus laços se fortalecem mais ainda nesse processo. E na volta para casa, eles riem da situação. E Saito fala que ela será uma boa esposa de alguém um dia. E aí ela responde que, na verdade, já é casada. Cortamos para a cama, onde a Akane acorda no momento em que Saito tá com o dedo em sua direção. E ela já acorda dando um chilique. Porém, Saito não estava resistindo à fofura de sua esposa, que tinha abraçado ele enquanto ele estava dormindo. A Akane não acredita no que fez, mas fica feliz pelo que o Saito falou. E aí deita de novo para ele poder admirar a fofura dela. No dia seguinte, eles acordam bem animados, até a Akane queimar o café e Saito ter que ir salvar ela semi-vestido. Depois disso, Saito compra um super pão doce e acaba dividindo com a Akane. Nesse momento, a loira aparece e questiona a proximidade dos dois. Eles estão comendo juntos, dividindo comida, indo para a escola juntos. A Akane inventa diversas desculpas e Saito corresponde, mas, obviamente, a loira não acredita. Em casa, a Akane começa a focar muito em seus estudos, enquanto o Saito ele não precisa estudar porque ele grava tudo que é falado na aula, na hora ali que os professores estão falando. Saito leva um lanche noturno para sua esposa poder estudar, para dar força para ela estudar para as provas. Isso em todos os dias seguintes. Até que na escola a Akane desmaia de sono. Afinal, ela tá virando estudando todo dia para poder superar as notas do seu marido. A loira fala que vai ser difícil ela superar ele, afinal só tem mais um ano na escola e que talvez tenha que seguir ele na faculdade. Mas a Akane não quer isso. E à noite, quando Saito estava levando o lanche noturno para sua amada, a Akane está dormindo sobre os livros. Porém, é pior que isso. Ela está ardendo em febre. Saito faz ela parar os estudos e começa a cuidar dela. E graças à febre, a Akane começa a abrir seu coração, falando que admira Saito. Depois disso, a febre piora. Saito quer pedir uma ambulância, mas a Akane não quer que alguém possa morrer enquanto a ambulância está salvando ela. Ela quer ser médica e a avó disse que pagaria a faculdade se ela se casasse com o Saito. Então, vendo a determinação da sua esposa, Saito levanta ela nos seus braços e corre com ela para o hospital. Durante essa corrida, eles conversam mais e de novo fortalece a relação deles. E uma semana depois, a Akane está acordando o Saito para ele ir para a escola, dizendo que se ele não se levantar, vai bater nele com uma frigideira quente. E aí, ele se levanta assustado e agradece sua esposa. E aí, eles começam mais um dia discutindo. Mas Saito tem sua arma secreta, dizendo que tem gravado a fala da Akane, dizendo que admira ele, o que faz ela surtar completamente. E na escola, uma tentação loura começa a elogiar Saito pelo seu desempenho nas provas. Ela se aproxima, deixando Saito vermelho, usando suas armas secretas. E a Akane aparece muito brava, dizendo para ele não dar muita bola para outras garotas, já que ele é casado.
Voltamos com a Ruiva entregando uma marmita que ela confeccionou para o seu amado. E ela fez ele carregar essa marmita pela escola. Na hora do almoço, a irmã do Saito aparece, querendo degustar a comida dele. Saito reluta para entregar, afinal ela quer a marmita inteira. A classe toda já tá de olho neles dois. E nessa hora, a loira aparece e diz que a marmita do Saito e da Akane estão iguais. Isso gera um super questionamento na turma. Só que a irmã do Saito é sagaz e simplesmente devora toda a marmita dele, consumindo assim toda e qualquer prova que existia. O que dispersa então a turma e a fofoca, enquanto a Ruiva começa a ver a relação estranha dos dois irmãos. Depois disso, a loira ataca Saito, perguntando sobre as marmitas iguais, mas Saito fala que deve ter sido a mesma marmita congelada que eles podem ter comprado iguais. Então a loira pergunta para confirmar se os dois não estão realmente namorando. Saito nega e a loira sai, saltitando feliz da vida. E de noite, a Ruiva começa a ver fantasmas na sua casa. Ela grita e acorda o seu marido para ir investigar, mas ele se recusa. Então ela se joga nos peitos dele e volta a dormir. E todos os dias se seguem dessa forma. A Ruiva pede ajuda e companhia do Saito para tudo que faz por conta do medo dos fantasmas e pede companhia até para tomar banho, animando o Saito, que claro, aceita. Ela tá tão assustada que sai para verificar se a presença do Saito ainda tá ali, isso durante o banho. No dia seguinte, a irmã e o Saito estão numa posição meio suspeita, conversando sobre fantasmas, onde Saito fala que a Akane tá achando que tem fantasmas em casa e a sua irmã se coloca à disposição para ajudar, já que ela tem uma percepção muito alta. Quando chega perto de Akane, ela começa a falar que ela tá casada e antes que pudesse se explanar, eles fogem. A Akane já fica pé da vida, bravo, porque o Saito contou para a irmã que eles estão casados. Porém, foi a irmã que descobriu por conta própria o fato de eles estarem casados. Xixi, a irmã, então diz que vai ajudar na investigação dos fantasmas, afinal, nada consegue fugir dos seus olhos. Então, eles vão para casa, onde Xixi já fala que existe uma aura perturbadora e maligna. Ela começa a investigar o escritório do irmão à procura de coisas pervertidas. Ele diz que não tem nada e que, na verdade, a pervertida é a irmã dele, porque ela acha uma cueca do irmão e começa a cheirar, que é deveras bizarro. Depois continuam a investigação em cada cômodo da casa, até que Xixi chega à conclusão sobre o fantasma. Na verdade, esse fantasma é ela própria. Afinal, ela conseguiu uma cópia da chave com seu avô e veio visitando a casa para ver o irmão e pesquisando sobre a Akane, mas não queria atrapalhar o casal e as coisas que os casais fazem. Depois de elogiar a comida da Akane, ela faz um super banquete para a família e de novo percebe que eles são muito próximos durante a janta e depois quando eles estão jogando videogame, gerando um grande ciúme por parte da Akane, que piora quando ela descobre que eles tomam banho juntos. Depois de muita gritaria, eles se deitam para dormir e começam a conversar sobre a relação dele. A Akane fala que o Saito cuida até demais da Xixi e então os dois começam a se sentirem tocados. E Xixi surge no meio da cama, diz que sempre dormiu assim com seu irmão, que nega a afirmação, dizendo que era apenas às vezes, e acaba impedindo o casal de dormir juntos, estando ali no meio deles. Pra piorar, no meio da noite Xixi acorda a Akane, perguntando se ela tá com ciúme, e que se ela não falar, não vai ter como o irmão dela saber o que ela tá sentindo, e depois disso a Xixi agarra o seu irmão e dorme. Voltamos pro passado, quando a loira foi muito insistente para conseguir virar amiga da Akane. Voltamos pro presente, aonde a loira pergunta se a Akane gosta do Saito. E quando a amiga nega, a loira diz que na verdade ela gosta do Saito e como ele é legal e ajuda os outros, a loira admira o Saito e pede ajuda da Akane para conhecer melhor o seu amor. Akane então em casa começa a fazer um papel de detetive investigativa, observando e gravando cada movimento do seu marido e também a fazer perguntas sobre qual tipo de garota preferida, melhor comida que ele gosta
gosta e por aí vai. No dia seguinte, ela passa todas as informações para sua amiga. O problema é que ela deixa vazar algumas informações que ela só tem porque é casada com o Saito. Por exemplo, os hobbies que ele tem, como ler e jogar, de forma bem específica, dizendo que são romances e que ele gosta de jogos de terror com zumbis e muito sangue. A loira, ela se liga na profundidade das informações, mas se faz de sons. Em casa, a ruiva vai fazer o jantar e é peixe de novo. Saito achou que seria bife, já que ela perguntou quais são os seus pratos preferidos. Então, os dois vão juntos ao mercado para fazerem o aguardado bife. E na janta, Saito fala que a comida ficou muito boa. E era exatamente o tipo de elogio que a loira quer e gosta de ouvir. E a Akane promete cozinhar bem assim sempre pra ele. Na escola, a loira começa suas investidas, perguntando qual tipo de garota que o Saito gosta. Eles têm uma conversa até que produtiva e no final a loira vai no ouvido dele e pergunta o que ele acha dela. Então ela desmente e sai, foge da parada. Xixi aparece e diz que o Saito tá com cheiro de baixo no cio. Em casa, a ruiva começa a investigar o escritório do Saito. No entanto, ele entra na hora que ela tá lá e ela, a Akane, pede recomendações de livros pra a loura. O Saito dá uma indicação de uns livros bem grandes, são romances, e a Akane passa essas informações para sua amiga. No entanto, ela também lê os livros, até porque ela também tem interesse. E a loira corre para outra ofensiva e vai conversar com o Saito sobre as partes que ela não entendeu do livro. E a ruiva fica de canto, cheia de ciúme. A loira se desculpa por estar incomodando tanto o Saito, mas, na verdade, o Saito fala que ele vive em dívida com a loira, porque ela sempre separa a briga dele com a Akane e que se não fosse isso, ele podia estar até morto se não fosse por ela. A loira explica que a Akane, ela é legal e que salvou ela de sofrer bullying na escola mais nova, e por isso que a loira gosta da Akane. Enquanto isso, a Xixi fala com a Akane sobre ciúmes de novo e fala que a loira gosta do Saito desde o primeiro ano. Depois disso, a loira agradece sua amiga por todas as informações e que graças a isso, ela conseguiu conversar muito com o Saito. Após isso, a loira pede para ir na casa da Akane e ela não consegue negar e acaba aceitando. O Saito em casa corre para esconder todas as coisas dele e principalmente ele mesmo. Enquanto tomavam um chá, a loira pergunta para Akane se ela não vai se importar se a loira chamar o Saito para sair. E nessa hora a Akane responde que não se incomoda e fala um pouco mal do Saito. No dia seguinte, a loira toma coragem e faz o seu pedido pro Saito, enquanto a Akane tá ali ouvindo apreensiva. E de novo, a Xixi aparece perguntando se tá tudo bem e pergunta se ela quer que a Xixi, com toda a sua percepção aguçada, explique o que ela tá sentindo. Mas a Akane apenas nega de novo. E em casa, Saito conta que a loira chamou ele pra sair e pergunta a opinião da Akane, já que tecnicamente eles são casados. Ela responde gritando que tá tudo bem, que o casamento é forçado, mas a sua expressão é diferente. E no fatídico dia, prestes a sair, Saito pergunta de novo se tá tudo bem ele sair. E de novo ela fala que não se importa e que não são casados e o caralho. No entanto, quando Saito se vira pra sair, Akane chorando agarra ele, dizendo pra ele não ir e que não aguentaria ele saindo com outra garota e tudo mais, e finalmente expõe seu ciúme, o que ela realmente pensa. Saito então responde que era exatamente essa resposta que ele estava esperando ouvir, que já tinha recusado o convite da loura há bastante tempo, e que finalmente a Akane mostrou que não odeia o Saito tanto quanto ela fala. Então os dois saem para comprar alguma coisa, talvez um anel para oficializar a parada toda, e no outro dia a loira continua falando com o Saito normalmente, afinal ela admira muito ele e não vai desistir do seu amor. E a ruiva de canto pensa alto, soltando aquela clássica frase dizendo que não vai perder. A loira começa a atacar fortemente, preparando uma comida que o Saito gosta. Ele recusa de primeira, mas como a pressão da turma é forte, ele aceita e começa a ser alimentado. E o que à primeira vista não parecia bom, na verdade está muito gostoso. Tudo isso enquanto recebe a comida direto em sua boca. Nessa hora, a Akane tenta cortar o clima, mas a loira diz para ela não ficar com ciúmes. Afinal, ela também
ama a Akane e também se prepara para alimentar ela. Enquanto a turma questiona o que está acontecendo, a irmã Loli come todas as outras marmitas. A loira começa a atacar fortemente de novo, chamando o Saito para estudar na casa dela. Só os dois, porque os pais delas saíram. A Akane interrompe dizendo que isso poderia acabar em coisas inapropriadas. No entanto, é exatamente esse tipo de coisa que a loira tá querendo. E para burlar isso, a loira chama a Akane também pro estudo e joga esse estudo pra casa dela. A Loli aparece e também entra na matemática. A loira, ela não sabe absolutamente nada sobre matemática. E por isso o Saito começa a explicar as coisas desde a matéria do primário. E pouco a pouco vai gerando resultado. E a loira, ela acha o Saito melhor que os professores da escola. A irmã Loli diz que cansou de estudar e quer jogar. Saito puxa um jogo da memória. E depois de vencer de lavada de todo mundo, ele sai para ir no mercado. Mas a Akane aparece para ir com ele. Ela fala que a memória dele é impressionante. Saito responde que na família dele, todos têm algum talento em destaque. A irmã Loli, por exemplo, ela é muito boa em fazer contas elaboradas. E no caso do Saito, o destaque dele é a memória. A Akane fala que gostaria de ter esse tipo de talento. E quando chegam em casa, a Loli e a loira estão jogando o videogame que tá o jogo do Saito, porque a Akane não conseguiu esconder. Enquanto eles degustam o lanche que o Saito comprou, a Akane diz que a próxima sessão de estudos pode ser na casa do Saito, mas ele diz que não dá. E quando a loira questiona o porquê, acaba derramando chá na blusa. Saito rapidamente pega um pano para ela poder se limpar. E a loira, ela questiona de como o Saito sabia onde é que ficavam os panos. E ele responde que apenas supôs. Enquanto a loira tá fora, a Akane fica brava dizendo que não era para ele ter topado em ensinar ela. E que agora eles estão o tempo todo flertando. E no meio dessa discussão, a luz da casa cai. A Akane rapidamente se agarra a Saito de medo, não deixando ele sair, porque ela tá com medo de ficar sozinha. A Akane pergunta se ele prefere garotas que não são tão teimosas. E o Saito responde que tá aprendendo a conviver com a Akane. E nessa hora a loira sai do quarto junto com a volta da luz da casa e pega os dois ali meio que agarrados. E questiona se eles não estão se dando bem demais. E na escola, Saito pergunta se a irmã foi quem apagou a luz, mas ela nega. E então a Akane pede ajuda para estudar. De noite, o Saito faz exatamente isso e aplica um método de estudo que só deu certo porque a Akane é inteligente. O problema é que já deu a hora de dormir e a Akane quer continuar estudando. Saito questiona o porquê dela querer estudar tanto e ela responde que é porque ela quer ser médica. Saito pergunta o porquê dela querer essa profissão, querendo conhecer mais sua amada. E ela fala que quando mais nova ela tinha uma irmã de saúde frágil e que quer ser médica porque não conseguiu salvar sua irmã, mas existem outras pessoas na situação dela que podem ser salvas. Só que lembrar disso deixou a Akane muito pra baixo. Saito pergunta a sua irmã como pode fazer para animar ela. A irmã Loli fala para eles irem fazer compras e comer doce. Afinal, a Akane também é muito feminina, mesmo que o Saito não veja isso. E ele muda de ideia de ir no mercado de novo e chama ela para ver um filme e depois para comer doce. A Akane fica nervosa achando que é um encontro e vai falar com sua avó, que leva sua neta para um super closet para arrumar ela pro tão aguardado dia. Dia esse que eles insistem que não é um encontro. Primeiro eles tentam ir num café de gato. Uma pena que a Akane já foi banida daquele local e não pode entrar. Então eles vão para um karaokê. A Akane de novo fica nervosa de estar em um lugar reservado escuro, com medo do seu boy fazer alguma coisa libidinosa com ela. Mas ela se solta e começa a cantar com ele. E para relaxar, após o karaokê, eles tomam um suco para fechar o dia. A Akane oferece um beijo indireto pro Saito, mas como é o refri favorito dela, ele acaba deixando passar a oportunidade. A Akane pergunta por que ele chamou ela para sair. Afinal, ele é muito calculista, isso não seria uma manobra aleatória. Ele fala que como ele fez ela lembrar da irmã e ela ficou triste por isso, era uma forma de animar a Akane, que fica bem intrigada com a atitude do seu boy, mas que gostou da ação e diz que vai aceitar ir com ele para onde ele quiser agora. E quando isso acontece, a gente já sabe aonde vai dar. Lugar nenhum. Saito imediatamente leva a Akane para uma loja de suplementos raros, onde começa a degustar diversos tipos de suplemento. E na volta para casa, a Akane fica babando um anel. Saito diz que ela poderia comprar, mas ela responde que tá muito caro para um colegial comprar e que vai fazer isso quando estiver trabalhando. No entanto, temos um flashback
da mãe da Akane falando da importância de um anel de compromisso e o significado especial que ele tem, que significa que alguém especial proporcionou isso e que é uma forma de demonstrar que a pessoa está com alguém que ama. E então a Akane queria que o Saito desse o anel porque ela tá muito afim dele. No dia seguinte, já começa com discussões de novo. Afinal, o Saito não consegue fazer um elogio sincero à comida da sua esposa. Após isso, o Saito pega um carro e vai até a mansão da tia do Saito. Após isso, o Saito pega um carro e vai até a mansão de sua tia. Chegando lá, a irmã Loli já começa a se trocar na frente do irmão, que pede que ela pare, mas não adianta. Então, ela continua e coloca uma roupa de empregada e começa a querer brincar com seu irmão. Como o Saito negou brincar de cadáver, ela puxa um jogo de vampiro e ataca o pescoço do irmão para tirar seu sangue. Nessa hora, a tia aparece e vê a cena e se junta dando diversos beijos do seu sobrinho. Ela pergunta se ele veio somar a empresa, mas na verdade ele só quer um emprego de meio período. A tia reluta e oferece dinheiro para ele, mas Saito quer trabalhar para poder conquistar o seu próprio dinheiro e comprar assim um presente para sua amada. Sua tia fala que ele se casar com uma plebeia é uma calúnia e fala que ele sabe o que queria que acontecesse olhando para a irmã Loli, mas ainda assim dá um serviço para ele. Ela fala para ele aprender uma linguagem de programação. É um serviço de uns 3 dias, isso pro Saito. Só que ele fala que vai resolver em apenas uma noite. Em casa, a Akane fica abismada com Saito realmente estudando de verdade. Ela tenta entender o porquê, mas Saito afasta ela. E na escola, a loura percebe que ele tá saindo de novo com a irmã Loli. E a Akane tá cheia de ciúmes por conta disso. De novo na casa da tia, a Shishi dá uma sugada vampírica em Saito, enquanto ele tá ali acabando a sua programação. Shishi faz isso porque além de ciúmes, ela não tem passado mais tempo com Saito. Ele se desculpa por isso e faz o que ela pediu e deitam juntos na cama como faziam antigamente. Chegando em casa à tarde, sua esposa questiona o que aconteceu. Saito diz que estava fazendo tarefas e que tá cansado e aí por isso ele vai deitar. E a Akane aumenta suas suspeitas no momento que sente perfume feminino vindo do seu marido. A Akane vai se lamentar com sua avó, dizendo que o Saito não para em casa e nem come comida dela. A avó diz que como ele é bonitão, pode estar com outras garotas afim dele, mas a Akane já verificou esse fato e diz que não é isso, que o caso dela com o Saito é diferente do que a avó teve. E na escola, a loira se lamenta com a Akane por ter sido rejeitada novamente. E como uma ninja, Shishi passa atrás da Akane e se desculpa. Nessa hora, a Akane reconhece o perfume e liga os pontos. O Saito tá passando tempo com a Shishi. Em casa, a Akane, preocupada com seu amado e negando os seus ciúmes que tá sentindo, tenta ligar pro seu marido, mas eles não trocaram contato. Como nos primórdios do mundo, a Akane puxa uma lista telefônica e liga para a mansão da família Rojo. Lá a empregada Shishi atende e passa a ligação, que não foi pro Saito, mas foi pra tia, que não deixa a Akane falar com o seu marido porque ele tá ocupado e diz que logo ele estará em casa. E essa tia ainda sabota o casamento, dizendo que ela não precisa se preocupar porque o casamento é arranjado e é apenas uma formalidade. Afinal, eles nem se dão tão bem, o que deixa a Akane muito triste. Saito entrega o seu serviço e recebe o seu pagamento, junto com a tia chamando ele para voltar para casa e jantar qualquer dia. Na volta para casa, o Saito passa na loja e compra o anel. Chegando em casa, como uma esposa enciumada, a Akane começa a gritar com o Saito, dizendo que ele não atende o celular e que estava com a Shishi. Saito pergunta como é que ela sabe disso, e ela responde que era pelo perfume. A Akane fala que ele gosta da Shishi e era para estar casado com ela, e manda ele morar sozinho para diminuir as despesas. Mas antes de se retirar, o Saito segura ela e entrega o presente, o anel que ela tinha gostado e tanto queria. Ele explica que estava trabalhando para conseguir comprar e que isso é um sinal de paz. A Akane pergunta se ele queria se dar bem com ela. Ele responde que sim. E aí, ela simplesmente corre pro quarto e agradece. Depois de uma noite agradável, a Akane pergunta se ele vai trabalhar de novo. O Saito responde que já encerrou o serviço e que não vai trabalhar. A Akane diz que à noite a janta estará pronta.
pronto. E aí depois disso, a Akane fica apreciando todos os seus momentos com seu novo anel. Eles têm um café da manhã bem feliz, cheios de carne, porque a Akane tá de bom humor. O problema é que ela não tirou o anel pra ir pra escola. E antes que a amiga loira pudesse ver, Saito puxa a Akane pra avisar pra ela. Ela percebe o erro e guarda o anel em sua bolsa dentro da bolsa. Nessa hora, a Shishi fala que o anel é bonito e se a Akane gosta dele porque foi um presente do Saito. Claro que a Akane nega essa pergunta e fala que é apenas o anel favorito dela. Shishi diz que vai comprar um igual para poder provocar a Akane. Chegando em casa, a Akane não acha o seu anel. Ela refaz todos os seus passos, mas não acha o anel. Então ela pede ajuda para Shishi, que topa ajudar. Afinal, a Akane alimenta ela muito bem e não quer que a casa do seu irmão fique com um clima ruim. Afinal, a Shishi ama o seu irmão. E as duas ficam focadas em procurar o anel, mas não dá em nada. Shishi fala para Akane pedir ajuda de Saito, mas essa é a última coisa que ela quer fazer. Enquanto isso, o Saito tá em casa esperando sua esposa chegar para poder jantar. Mas quem chega é a Shishi. Ela chegou pelo cheiro da comida, mas não passa as informações completas sobre a Akane, porque ela tem um mínimo de ética e moral. Mas ela deixa uma pista pro Saito ir atrás dela e descobrir o que tá acontecendo. E assim ele faz, e segue ela depois da escola, até o momento que ele percebe que ela tá sem o anel e entende o problema. E depois de um tempo, o Saito chega na Akane e chama ela pra casa, que depois poderiam comprar outro anel. A Akane fala que não é algo substituível, porque o anel foi um presente de reconciliação dos dois, e que o Saito trabalhou para poder comprar. E ela fala isso enquanto tá chorando aos prantos. Saito então refaz todos os passos da Akane, e com sua memória sobrenatural, refaz os passos sequenciais. Literalmente cada respirada e cada virada que ela fez. E acha a bolsinha que o anel tava dentro, que caiu da bolsa e tava dentro de um bueiro. A Akane cai nos braços de seu marido de alegria. E depois disso, o Saito coloca o anel nela. Um detalhe que ele colocou no dedo, aonde simboliza, o anel de casamento. A Akane pergunta por que dele fazer isso e não deixa ele mudar. Afinal, ela tá feliz da vida. E pra fechar, do nada chega uma outra garota de cabelo rosa na jogada, dizendo que vai roubar tudo que ela quiser. Garota essa que já pede pra namorar com o Saito, afinal ele é o tipo dela. Além do mais, Mahou, que é o nome dessa garota, sabe tudo sobre a vida do Saito, inclusive que ele namora a Akane. E por saber disso, Mahou começa uma super chantagem pra poder fazer o Saito namorar com ela. Ela tenta gritar pra todo mundo ouvir e o Saito impede ela. Nessa hora, Mahou se aproxima pra roubar um beijo dele. Nesse momento, usando um chute especial, a irmã Loli afasta ela para proteger o seu irmão. Mas Mahou acha a Loli muito fofa e começa a sequestrar ela e depois se retira. Quando a irmã Loli vai embora, depois da escola, a Mahou aparece de novo procurando o seu veterano, o que gera uma revolta da turma. Afinal, todas as garotas estão procurando pelo Saito e a Mahou tá toda atirada para cima do protagonista. E ele tenta questionar o porquê dela gostar dele. Mahou fala sobre paixão à primeira vista e algo sobre aparência. E continua se jogando pra cima do protagonista de todas as formas possíveis. E falando sobre o Saito morar com a Akane em forma de ameaça, mais uma vez, faz o Saito acompanhar ela pra um shopping pra ela poder amassar um super hambúrguer de uma vez só. Depois, Mahou revela que tem uma irmã. Saito acha conveniente, afinal ela tem muito do estereótipo da irmã mimada e insistente. Afinal, ele tem uma exatamente igual. E no meio dessa conversa, Mahou diz que o Saito tá sujo com um molho e parte para limpar ele. E nessa hora ainda tira uma foto. Ela diz que é para lembrar dos momentos apaixonados. Porém, tá parecendo mais que é para chantagem mais uma vez. Saito fala para ela apagar e Mahou foge. Saito vai atrás dela até achá-la escondida e ofegante. Mahou fala que ele tá sempre brigando com a Akane e o Saito responde que é porque eles são arqui-inimigos. Mahou pergunta por que eles não se separam e ele responde que é uma situação
bem mais complicado. E na hora de irem embora, Mao diz que vai para casa do Saito fazer coisas salientes com ele. Porque é assim que o encontro devia acabar. E ela usa de novo o segredo com a Akane para conseguir o que quer. Chegando em casa, o segredo é revelar. Essa garota, a Mao, ela é a irmã da Akane. Essa é a irmã que estava doente. Assim como o Saito, eu e você achamos que essa irmã tinha morrido. Mas na verdade ela estava viajando o mundo, porque sua fofura extraiu todo o dinheiro da sua avó para financiar essa viagem. E a irmã, depois de aproveitar a Akane, começa a inspecionar cada detalhe da vida deles de casado. Começa olhando o quarto, onde via apenas uma cama, e questiona tudo que eles poderiam ter feito como casal. Mas, para surpresa dela, não aconteceu nada. E o Saito apanhou à toa. E a Mao ainda diz que vai morar ali para poder vigiar as atividades de casal. Depois disso, a Akane vai preparar uma janta, enquanto Mao reclama que não consegue mingau. A família descobre sobre xixi na geladeira. Ela tá congelada e pede um boca a boca do seu irmão, que quando ouve isso sabe que ela tá bem. E começa uma briga entre as duas irmãs para saber quem vai ficar com a posição de irmãzinha do Saito. Começa um jogo para ver qual das duas tem o melhor gingado de irmã. E depois dessas atividades, a Akane tem seu momento com a sua irmã, que cogita trocar de lugar como a efetiva esposa do Saito. A Akane pergunta o porquê disso e a Mao responde que o Saito é bonitão e conta tudo o que aconteceu no encontro e como eles se dão bem. A Akane questiona o porquê que o Saito fez isso e depois porquê que ela tentou impedir isso de acontecer. Então, a Mao entra no banho junto do Saito e conta que a Akane quer fazer a troca de esposa enquanto tá no banho. Ela entra junto na banheira perguntando se ele já fez isso com alguém e Mao fica feliz em ser a primeira. Então, pede pro Saito se casar com ela, que poderia fazer qualquer coisa que ele quisesse com ela. E o Saito chega para deitar com a sua esposa deveras cansado, dizendo que a irmã da Akane tá dando uma canseira nele. A Akane pergunta se ele quer se separar dela. E agora o número de garotas afim do protagonista vai aumentando cada vez mais. E aí todo esse pseudo-harém vai pro parque de diversões. E depois de muita diversão, é nítido que a Akane tá com medo. E quando fica a sós com o seu boy, ele pergunta o porquê disso. Ela fala que tá ali por conta da irmã e que não podia acompanhar ela quando ela era criança. E agora tá aproveitando todo o tempo que é possível com a irmã dela. E o Saito gosta dessa resposta. Cortamos pro Saito com a irmã de sua esposa na casa dos horrores. E ela não tem medo nenhum. Eles ficam ali curtindo, só que Mao começa a passar mal. Pede pro Saito carregar ela. E ele carrega ela até acharem um lugar para ela poder deitar. Só que era mentira da garota. Ela só queria que o Saito carregasse ela para eles ficarem sozinhos. Só que o Saito ele fica bravo com essa mentira e diz que não se brinca com uma coisa dessa. E depois de todo esse rolê, chegando em casa cansado, o Saito deita em sua cama. Nessa hora, a Mao surge no meio das cobertas para usufruir do Saito. Nessa hora, ele pergunta se ela em um certo local quando era mais nova. E sim, a resposta dela é que ela esteve. E então o Saito liga os pontos e a Mao é uma garota com quem ele conversou numa festa. E com isso ela começa a despir o Saito. Só que ele fala pra ela parar de mentir, porque na verdade ela não ama o Saito, ela odeia ele. Enquanto ela tava ali forçando o Saito a fazer. A Akane chega no quarto nesse momento e vê as fatídicas cenas. Mao diz que o Saito foi a sobremesa dela, enquanto ele diz que pode explicar. Só que a Akane, enfurecida, diz que odeia os dois. E os dois são expulsos de casa. E como não tem pra onde ir, eles vão pra um hotel. Saito tenta pegar quartos separados, mas Mao ameaça ele pra conseguir ficar junto com ele. Afinal, ela tá triste porque sua irmã disse que odeia ela. E chorando por conta disso e se sentindo culpada por ter feito o Saito ser expulso de casa, Mao quer compensar ele. Mas ela só tem o seu corpo pra poder fazer isso. O que, de novo,
novo gera uma discussão. Só que ele deixa a Mao ficar no quarto. E olha essa animação de duplo sentido. Só que de novo a irmã passa mal. Ela não tomou o remédio que ela tem que tomar e pela manhã Saito leva ela pro hospital. Só que Mao pede pro Saito não contar isso pra Akane, porque senão ela vai largar tudo de novo pra cuidar dela. Na escola, a Akane questiona Saito sobre onde tá sua irmã, mas ele não fala. E conversando com Mao no hospital, ela se abre de verdade e conversa com o Saito. Nessa conversa, ele entende que a Mao quer que sua irmã seja feliz e por isso tentou seduzir o Saito, porque achou que ela tinha casado de forma obrigada. Mas ela percebeu que eles na verdade estão se dando bem. Mao pergunta por que Saito tá cuidando dela e ele responde que é porque também quer ver a Akane feliz. E quando ele tá para sair do quarto, ele dá de cara com a Akane no corredor e quando bate de cara com ele, sai correndo, fugindo. Uma semana depois, eles se encontram na escola e Mao se desculpa pelo que aconteceu e explica toda a situação. Diz que se apaixonou no Saito de verdade, vai tentar roubar ele a partir de agora. E depois disso tudo, Saito fala a sós com a Akane pedindo desculpa e ela questiona sobre o que ele falou no hospital. Só que o Saito nega e ele também é aceito em casa novamente. Mas a loira ouviu essa parte e agora que o bagulho vai esquentar. À noite, a loira vai até o protagonista, que tá num pequeno parque desolado, porque não pode voltar pra cá. Ele responde que é por causa dos pais. E bem, a loira vive na mesma situação que ele e fica ali com ele para que o Saito não se sinta sozinho. E bem, essa foi uma cena completamente avulsa, porque a gente volta pra escola logo após a loira falar que eles moravam juntos e a turma inteira ouviu esse fato. A Akane nega até a morte, mas não adianta, os boatos já começaram a correr e todos estão investigando esse fato para descobrir se é ou não verdade. E esses stalkers, após as aulas, acabam fazendo com que o Saito pegue um ônibus aleatório junto com a Shishi, afinal eles não podem ir para casa. O problema é que eles descem em um local sem sinal de celular e sem outro ônibus para poderem pegar. Mas a limusine da família da Shishi aparece para o resgate, porque a Shishi tem um rastreador nela. E bem, o resgate vem só para Saito que se vê. No dia seguinte, em casa, o casal está com um problema. Eles estão ficando sem comida porque a Shishi come simplesmente tudo e eles não podem ir no mercado com medo de serem vistos por alguém da escola. Nessa hora, eles ouvem um barulho na casa e que veio do quarto dele. A Akane quer usar a violência, mas Saito impede ela. Nessa ação, eles têm aquele tombo clássico dos animes e Mao aparece dizendo que eles estão fazendo coisas salientes à luz do dia. E após negarem, Himari veio junto para casa. Ela chega se desculpando. Saito fala que não precisava ter mantido esse fato em segredo dela. Himari, por outro lado, diz que já tinha percebido toda a situação que estava rolando e diz que não era para ter comentado esse fato na escola. E ela tem a solução para acabar com os boatos. Alguém precisa fingir ser a namorada do Saito para poder mudar o foco dos boatos. Shishi tenta fazer esse papel de forma mais incisiva, mas como os dois já são muito próximos, as pessoas não ligam muito e não tem o efeito desejado. Mao quer ser a próxima a tentar, mas Saito se recusa com medo do que ela pode fazer. Então só sobrou a Himari e eu aqui tenho certeza que ela planejou isso maliciosamente. Então Himari assume o papel como namorada fake para mudar os boatos da escola. Em casa, Akane alerta Saito que o namoro é de mentira e que não é para virar uma bagunça. No dia seguinte, Himari e Saito começam a insinuação dele. Eles almoçam juntos e fazem uma cena dentro da sala de aula sozinhos ali, criando um seu clima para que as pessoas possam ver. Akane pede para sentar no colo do Saito, da mesma forma que a Shishi faz. Tudo isso para as pessoas poderem ficar comentando. E claro que o boato corre e a turma indaga sobre ele. Himari, toda alegre, responde que agora eles estão namorando e a Akane tá toda sem graça ali de lado. Himari também diz que falou brincando que os dois moravam juntos. A turma aceita e eles viram um casal reconhecido pela classe. A Akane fala com Himari que ela tá exagerando, que eles estão parecendo dois idiotas apaixonados, mas a Himari
gosta que eles parecem isso, afinal o plano dela tá sendo um sucesso. E para manter os boatos, o pseudo casal sai num encontro. No entanto, Akane tá sempre próxima para poder lembrar que o Saito é casado. Ao final do encontro, Himari chama Saito para poder subir no apartamento dela, mas ele recusa. Enquanto ele saía andando, ela fica com os olhos cheios d'água e ele acaba voltando e sobe para tomar um chá. O Saito acha o AP dela bem tranquilo e assim como ele, os pais dela também não aparecem para ver ela. Himari tem uma foto do Saito na casa dela, na sua estante de livros. Livros esses que são sobre psicologia. Afinal, depois da Akane salvar ela do bullying, Himari estudou para poder entender as pessoas e conseguir manter um bom relacionamento com toda a turma. E o Saito aprecia todo esse estudo e esforço dela, enquanto eles estão ali tomando um chá. Himari pergunta se o Saito gosta mesmo da Akane, e ele fala que não gosta dela desse jeito. Himari novamente pergunta se ela ainda tem uma chance, e nessa hora ela oferece outro tipo de chá pro Saito, mas ele não se ligou nessa proposta, mas aceitou ficar lá um pouco mais, o que faz ele chegar tarde em casa, sendo recebido pela sua esposa furiosa. Afinal, ele estava com outra garota, e quando ela soube que ele estava na casa dela, sem os pais dela estarem lá, Akane surta e liga pra amiga, pedindo pra parar com o namoro falso. Himari fala que os boatos ainda estão correndo e que é preciso passar mais tempo nesse teatro. Himari pergunta se Akane tá com ciúmes e que se ela pedisse, ela iria parar. Mas como Akane não consegue afirmar que tá com ciúmes dela e do Saito, esse namoro falso vai continuar para alegria da Himari. No dia seguinte, para conseguir ir no mercado e conseguir falar com sua esposa, Saito enfim perde o contato dela. Akane acha que o Saito tá cantando ela, mas isso não faz sentido, afinal eles são casados. E o Saito se torna o primeiro garoto com quem Akane tem contato no telefone. E de novo eles têm uma discussão aleatória. Mas Akane aproveita para conversar com o Saito pelo celular e fica toda animada fazendo isso. Na escola, temos o caos das irmãs brigando pelo Saito, enquanto ele pergunta de novo a Mahou sobre a garota que ele conheceu numa festa. Afinal, não era a Mahou, e ela tenta subornar o Saito pela informação, que está disposto a fazer qualquer coisa para descobrir quem era aquela garota. Nessa hora, Shishi convida a Mahou para sair, para conversarem a sós, e aí elas saem, fugindo e deixam o Saito e a questão dele no vácuo. Em casa, o avô avisa sobre o aniversário da prima da família que comanda a empresa. E como o Saito quer pegar o lugar do avô na empresa, é preciso que ele se dê bem com essa prima. E o Saito entende esse recado. Depois disso, o Saito chama a Akane para ir com ele no evento. Ela reluta um pouco, mas como o Saito vai passar a noite lá, e como a Akane é medrosa para ficar em casa sozinha, o Saito pergunta de novo, mas ela nega. E na hora que o Saito vai pro aniversário, na limusine da Shishi, a Akane tá com um semblante de cachorro arrependido. No evento, o velho e a prima falam sobre o casamento do Saito. A prima consegue controlar o avô como ninguém faz. E ela diz que achava que o Saito iria se casar com a Shishi, que deixa ela toda envergonhada. E o Saito não interpreta isso direito. Em casa, a Akane, se sentindo sozinha, recebe a amiga loira em casa, que ficou imensamente feliz com o convite. Afinal, essa amiga loira achou que a Akane estava brava com ela porque ela estava se fazendo de namorada do Saito. Elas prometeram ser amigas para sempre, cozinham juntas, ficam fofocando, até que a Akane descobre que a loira tem o contato do Saito, que manda fotos duvidosas para ele. Só que o Saito ignorou ela, mas ele começa a responder no momento ali que elas estão conversando, o que deixa a Akane deveras incomodada. Nessa hora, a loira faz uma reflexão para a Akane sobre o contrário de gostar de alguém. E esperando a resposta do Saito no celular, a Akane se toca que talvez esteja gostando mesmo de seu marido. Após um dia divertido, a loira vai embora e a Akane tenta estudar, mas está chateada demais para isso. Enquanto isso, o Saito tá na festa com seu avô, oferecendo para ele um drink suspeito. Depois de recusar, Saito leva a Shishi para cama e conversa com a empregada dela. Depois, a Akane liga pro Saito. A Akane dá um pretexto qualquer para justificar ter ligado e pede pro Saito voltar logo para casa. Deitada quase dormindo, a Akane ouve um barulho em casa. Ela acha que é um ladrão e puxa
uma frigideira para verificar o que tá acontecendo. Só que na verdade era o Saito. Ele tocou a campainha e, como a Akane estava de fone de ouvido, ele tentou entrar pela janela. O Saito conta que andou muito para chegar em casa, afinal não tinha ônibus. E ele fez tudo isso porque percebeu que a Akane queria ele em casa. A Akane, por outro lado, percebe o quanto ele andou para chegar em casa. E à noite juntos eles estão dormindo bem mais juntos. Saito acorda com sua esposa encarando ele dormindo e já começam a brigar sobre tudo como sempre. Akane chama o Saito para ver um filme e também faz biscoitos para ele. Nessa hora, Akane vê que Saito tá trocando mensagens com a Himari e começa a surtar, até que o Saito percebe que ela tá com ciúmes. Nessa hora, ele tem uma sina e questiona se realmente conheceu a Akane no ensino médio. Akane dá milhões de desculpas e se tranca no quarto, enquanto a gente tem um flashback do passado, onde é revelado que realmente a Akane é aquela criança com quem o Saito conversou na festa quando mais novo. A Akane estudou que nem uma louca para entrar na mesma escola que o Saito, só que quando ela foi falar com ele na escola, ele não reconheceu a Akane, e por isso que eles brigam sem parar até hoje. A Akane fica brava porque o Saito esqueceu dela. O Saito tenta se desculpar e descobrir o porquê que ele fez de errado, porque que a Akane tá brava, mas ela pede um tempo só pra ela. Então o Saito diz que vai fazer a janta do dia. Indo no mercado, ele encontra com a Himari, que tá sendo assediada por uns caras. Saito afasta eles, dizendo que é o namorado dela, juntamente com uma série de ameaças. Saito pergunta o que a Himari tá fazendo ali sozinha, e ela fala que como a madrasta dela tá em casa, ela não consegue ficar lá junto. Himari fala pro Saito voltar pra Akane, mas ele fala que vai ficar mais um pouco. Nessa hora, a loira pede a recompensa dela por ter ajudado o casal a se livrar dos boatos e rouba um beijo do Saito. No dia seguinte, o Saito tá pensativo. As três irmãs tentam adivinhar o que rolou e a Mao chuta o que o Saito beijou a Akane e passa bem perto do real motivo do que aconteceu. Himari chega nessa hora e as irmãs deixam ela descobrir o que houve com o Saito. Mal sabem elas, né? Himari pede desculpa por não conseguir se conter e depois de jogar conversa fora, pergunta se o Saito queria mais, enquanto tá toda aninhada ali com ele. Ao mesmo tempo, na sala de aula, Akane descobre que sua melhor amiga roubou um beijo do marido dela e sai correndo da sala. Nessa fuga, ela se esbarra com a Talarica, que diz que vai roubar o Saito de vez, o que faz a Akane acelerar mais ainda a sua fuga. Em casa, Akane lembra do passado com sua amiga, de como elas eram bem próximas e amigas. Nessa hora, o Saito chega em casa com um doce que a Akane gosta. Isso deixa ela feliz, e sabendo que as coisas não podem ficar do jeito que estão, Akane finalmente toma coragem e liga pra Himari para uma conversa séria. Himari fala das memórias do passado, e Akane pede pra os dois pararem de namorar, porque ela gosta do Saito. Himari revida e fala "e daí?" e continua dizendo que eles brigam o tempo todo, e que Akane até disse que odiava o Saito. Himari diz que gosta do Saito desde o colegial. Nessa hora, Akane revela que conhece e gosta do Saito desde a festa onde eles se conheceram quando tinham 12 anos, porque a avó levou ela na festa porque ela era conhecida da família Rojo. Himari ataca dizendo que Akane só conseguiu falar com o Saito porque os avós arranjaram um casamento, senão ela não teria conseguido falar nada, e a discussão vai aumentando cada vez mais, até que a loura revela que sabia que Akane gostava do Saito desde o primeiro ano, porque Akane ia toda hora falar com ele. A loira tentou fazer o Saito gostar dela, mas não seguiu em frente porque seria desonesto com a Akane, sua amiga. Mas ela foi pra cima dele para que a Akane se tocasse do que realmente sente e liberasse isso, como ela acabou de fazer. Mas também tirou a caixinha que ela queria, afinal ela também gosta do Saito. As duas não querem desistir do Saito, mas reatam sua amizade. E em casa, Akane e Saito voltam a brigar como sempre. Na escola, Saito encucado com o porquê da Akane tá brava, a Himari aproveita essa brecha e ataca dizendo que vai seduzir ele à noite. Akane retira ela nessa hora e o Saito pergunta se aconteceu alguma coisa, porque as duas estão sem limite. Saito chega perto da Akane para entender o que tá rolando,
gostando, mas ela surta como sempre e diz que odeia o site, mesmo depois de tudo que aconteceu. E o anime se encerra sem avanço nenhum. Tudo bem, esse anime aqui acabou. Provavelmente ele não deve ter uma segunda temporada, eu acho bem difícil. E eu fiquei deveras decepcionado com esse final altamente broxante, porque nada acontece. Mas diz aí, você gostou desse anime? Você assistiria uma segunda temporada desse anime? Comenta o que você achou. Claro, não esqueça de se inscrever no canal para você não perder os animes que vão sair da próxima temporada. Muito obrigado por acompanhar esse recap do início ao fim, você é incrível. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Valeu!